irmãos, nós vamos ler 2 versículos. No Salmo de número 8 e o versículo 4. Salmos de número 8 e versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Indo no capítulo 20 e o versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Apocalipse capítulo 3. Uma das coisas que tem me incomodado ultimamente é sobre o dia da vinda de Jesus, sobre nós estarmos preparados. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz-nos a palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos aqui. Eu sei as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Amém. Igreja, eu quero fazê-los lembrar que num tempo muito remoto, eu digo no tempo porque Deus criou o homem na eternidade, mas já alocado no tempo, porque Ele já havia criado o céu, a terra, e colocado os luminares para tempos e estações, e então foi que Ele formou o homem do pó da terra. E este homem pecou, este homem caiu. E eu quero dizer que nunca a gente entende as coisas como sendo um ato voluntário nosso, dos nossos filhos. Qual é a mãe que, vendo o filho errar, ela acha que aquilo é algo natural da criança? Somente as mães que não são crentes. Porque a mãe que é crente sabe que há alguma coisa errada. Muitas vezes essa criança precisa ser fustigada para voltar ao entendimento, para que a estultícia saia e a palavra de Deus ela venha e involucre nessa criança, e essa criança venha a refletir e seguir o bom caminho do Senhor pela palavra de Deus. Mas de outra forma, as crianças elas agem muitas vezes errada. Uma vez eu observei, eu já falei isso muitas vezes. Veja bem, é muito mais fácil você ver uma criança tentando bater no rosto da mãe do que acariciar. Para as mães que são mães, eu acho que isso, eu não estou exagerando muito não. Às vezes, eu não estou generalizando, mas às vezes é muito mais fácil ver a criança, bebezinho ainda tenro, tentar bater no rosto da mãe do que fazer uma carícia, do que puxar o rosto da mãe para dar um beijinho. A primeira coisa que ela aprende é bater. Bem, isso é natural? Não, não é natural. Porque, irmãos, o homem ficou sujeito a uma penalidade. Penalidade máxima, a morte. Sabe por quê? Por causa do pecado. E este pecado, ele não entrou voluntariamente, não. Houve uma força. Lá no Gênesis, no capítulo, bem no comecinho, nós vamos ver na formação do homem, quando Deus deu a mulher para o homem, e eles andavam pelo jardim, e eles eram felizes, e eles conheciam a Deus todas as tardes. Deus vinha, falava com ele. Então, no capítulo 3, a gente vê a tentação de Eva. Então, no capítulo 3, verso 4, então a serpente disse à mulher, desmentindo, fazendo uma calúnia da palavra de Deus: certamente não morrereis, porque Deus sabe, verso 5,
Deus sabe que no dia em que dele comeres se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quero dizer que quando isso desperta na mulher que ela não morreria, ela diz, então vale a pena o risco. Sabe por quê? A mulher, verso 6, a mulher vendo que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, também deu ao seu marido e ele comeu com ela. Irmãos, aqui é muito profundo, a gente teria que ter muito tempo para explanar esse pequeno ato, essa pequena tentação entre a mulher chegar, ser tentada, ir lá tomar o fruto e comer. Mas eu quero te dizer que ela, primeiramente, ela viu que o fruto era bom para comer. Aquilo que mantém, que alimenta, que sustenta, ela não precisaria se preocupar com qualquer coisa, porque este fruto era bom para comer. Agradável aos olhos. Agradável aos olhos, a gente vai lembrar, por exemplo, de fama, de glória, de fortunas e coisas assim, mais ou menos deste jeito. E depois ainda, esta seria desejável para dar entendimento. Este entendimento aqui, irmãos, a gente pode tomar como sendo um super cérebro, um pensamento que se elevaria e sobrepujaria qualquer outra. Já sobrepujavam as criaturas da terra. Então, só que eles também conheciam Deus e sabia que Deus tem milhares de anjos, milhões de milhões, este é o número deles. E Deus, ele certamente, ele falava para Adão de todo o seu reino, de tudo aquilo que Deus tinha, e certamente Adão sabia, porque ele conhecia exatamente o pecado. Aí a gente vai ver outra pessoa, e Eva caiu, e Adão caiu também. Aí nós vamos ver, quando da conquista da terra prometida, um homem, ele viu Acã, ele viu uma mina de ouro, alguns talentos de prata, e ele também viu uma capa babilônica. Irmãos, a capa babilônica, ela era usada pelos magos, sátrapas, astrólogos. Somente o rei tinha preeminência acima dele, o resto ele que mandava. Depois disso, ele também viu que aquele ouro dava para ele comer a vida inteira. Primeira tentação, comer e se alimentar a vida inteira. Com a prata é que comprava as almas. Ele poderia comprar 47 almas e ser senhor daquelas pessoas que certamente se prostrariam diante dele. Então ele formaria um pequeno reino, um pequeno império. E por fim ele seria semelhante a Deus. E ele caiu na tentação e tomou aquilo que era anátema. É bom a gente explicar aqui que anátema nem sempre é maldição. O anátema é maldição para aquele que retém o anátema, mas para Deus ele é uma bênção quando aplicado. Ele é, olha, ali tem a passagem, está dizendo do interdito, é interditado de Deus. O pastor Sérgio falou do dízimo. O dízimo é um anátema. Se você retiver o dízimo, que é aquilo de Deus, que é interdito de Deus, ele fala, 10ª parte a minha, você com certeza, você está atraindo uma maldição. Até hoje, raramente as pessoas falam isso, porque já é duro, né? Falar que quem retém é ladrão, porque a palavra de Deus quem diz. E isso para nós, muitas vezes, é pesaroso dizer para a igreja. Porque a gente sabe que muitas vezes novos convertidos, eles têm uma certa dificuldade. Mas por outro lado, como foi o caso do irmão Rubens no Jardim Lacerda, ele chegou e quando alguém falou para ele, ele chegou para mim e falou, muito bonito, né, pastor? Ele era muito bem assim, bem atiradão. Muito bonito, né, pastor? O senhor deixando cair na maldição e o senhor não me fala nada. Eu falei, rapaz, o que é isso? É sim, o senhor nunca me ensinou do dízimo, que se eu der o dízimo você é abençoado, se eu não der você é maldito. Eu falei, então tá bom, vou te ensinar. E aí eu pedi perdão a ele e eu vim falar. Então, às vezes tem novo convertido que prefere ouvir uma verdade do que ele se enganar, por assim dizer. Mas então, Acã tomou do interdito e caiu. Mas aí então, nós ouvimos falar que é o homem para que dele se lembre. O homem, a palavra deriva de humus, terra, que é o filho da terra. Adão
é a mesma coisa, vem da palavra Adamá, que significa pó da terra. Então, Adão e homem, poderia dizer que seria o mesmo significado. Então, o livro de Marcos fala muito de Jesus como sendo filho do homem, filho do homem, filho do homem. E no Evangelho, os 3 evangelhos sinóticos, eles falam da tentação de Jesus. Mas eu gostaria de meditar com você somente no livro de Lucas, em rápidas palavras, no capítulo 4 de Lucas. Louvado seja Deus. Já já a gente sai daqui e vamos marchar para Lucas, capítulo 4. Que mandava, por favor, tira uma foto que eu preciso registrar isso aqui. Eu estou em cravinhos, minha filha, pregando. Capítulo 4 de Lucas, veja o verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí a primeira tentação, no versículo 3 é: disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Primeira tentação, então, foi igualzinho de Eva: comida, alimento. Primeira tentação de Acã, ser rico e nunca faltar nada para comer. Aí Jesus responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmãos, se você achar que vai ficar com fome ouvindo a palavra de Deus só e pensar que não, você pode ficar despreocupado. Eu mesmo já atravessei em períodos de jejum que eu pensava, a hora que eu sair daqui eu vou ficar igual o São Darcinho, vou ficar pendurado, de tanto caído, esquelético e tal. Não, Deus supriu e deu graça. Quantas vezes nós podemos lembrar que o amor de Deus é que supre, a graça de Deus é que supre, a palavra de Deus é que supre, transforma, cura, renova, aperfeiçoa. Então Jesus responde, ele tenta pela palavra e Jesus resiste pela palavra. Depois o diabo levou a um alto monte. Aqui a gente pode abrir um parênteses e fazer uma explicação. Eu já ouvi pessoas dizer, tá vendo? O diabo era mais forte que Jesus enquanto ele estava na carne. O diabo que levou ele para o monte, levou ele para o pináculo. O diabo, não, irmãos, quem levou ele para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. E ele estava ali para isso. Igreja, aqui tem uma coisa que nós precisamos lembrar. Quando o diabo estiver te tentando, quando o diabo estiver te espezinhando, glorifica a Deus, porque certamente é a vontade de Deus para te afastar de coisas maiores. Não ceda a tentação de dizer que o diabo é isso, o diabo é aquilo, e de colocar só a culpa no diabo. Diz: Senhor, se o Senhor está permitindo isso, é porque o Senhor tem um propósito, me dá força. Eu quero segurar na tua mão e vencer essa tempestade. Eu quero segurar na tua mão e andar sobre as águas, aleluia, porque o Senhor é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. E então o diabo tomou ele, levou num alto monte e disse, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Uma boa proposta. Jesus, aí ele diz: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Primeira tentação, comida. Segunda tentação, tanto para Eva, primeira tentação, tanto para Eva quanto a Acã, comida. Primeira tentação para Jesus, comida.
Segunda tentação, tanto para Eva ter entendimento, ser superior, ser uma pessoa que comandaria todos com uma mente especial. Então também para Cã, eu vou ser o tal, eu vou comprar 47 almas e vou ser o tal. E agora chega para Jesus e diz: olha, eu te dou toda a glória dos reinos da terra, porque a mim me pertence, foi me dado, eu dou a quem eu quero, você só tem que me adorar. E Jesus Cristo responde, Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois leva para Jerusalém e diz para ele se lançar do alto a baixo com uma proposta: de ti está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardará. E Jesus outra vez responde: disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Igreja, eu quero te dizer, todos os dias nós somos tentados com essas tentações. Nosso alimento, a gente faz, como dizia minha mãe, das tripas ao coração para colocar comida e fartura em casa e conta gorda no banco. Hoje em dia a coisa está difícil. E está cada vez mais difícil, mas então vai ficando mais difícil, e mais difícil, e mais difícil. Eu quero dizer, a primeira tentação para as nossas vidas, não troque ela pela glória de Deus. Segunda tentação, ser famoso, ter isso, ter aquilo, não troque isso sem adoração de Deus. Terceira tentação, ser igual a Deus. Essa aí nem se cogita. Vocês já prestaram atenção dos novos convertidos, como eles são atirados para tentar expulsar demônio? Até hoje. No meu tempo era mais ainda. Atirado para ir lá e expulsar demônio. Sabe o que o diabo queria? Que eles viessem e ali fossem envergonhados e nunca mais viessem a aborrecer o diabo. Mas uma coisa eu te digo: você não tem que tentar nada, você não tem que tentar o Senhor, e você não tem que provocar o diabo. Creia sempre numa coisa: Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, habitado em nós pelo seu Santo Espírito. Ele disse: nós viremos e faremos nele morada. Abre o teu coração e deixa Jesus habitar na tua vida. Abre o teu coração e deixa Jesus aperfeiçoar cada passo da sua vida, porque o nome do Senhor há de ser glorificado nos seus lábios, o nome do Senhor há de ser glorificado nos seus atos, o nome do Senhor há de ser glorificado na autoridade em o nome de Jesus, que você vai fazer coisas prodigiosas. Pastor Sérgio falou agora há pouco de 6 cânceres curados. Como eu gosto de testificar isso. Está minha esposa e minha cunhada, que sempre nos acompanhou. E eu quero dizer, eu poderia enumerar pelo menos 3 casos de cânceres que Jesus curou, debaixo de uma mão calejada, de encanador, que naquele tempo era pior ainda, abrir na picareta. Hoje, graças a Deus, a gente já subemprega isso aí, tem até tratores que abrem valeta e etc. Mas naquele tempo era na picareta mesmo. Infecção de rim que chegava a derrubar, febre e tudo mais. Mas debaixo das mãos calejadas eu vi Jesus curar com respostas de laudos médicos. Glória a Deus. E tem quem testifica isso. Há poucos dias eu testifiquei e tinha gente que conhecia e disse: realmente, elas estão lá, elas estão lá. As 2 crianças que o médico queria que abortasse, porque queria que abortasse, e pela graça de Deus o nosso conselho foi: segura e daqui 9 meses apresenta a criança à igreja. E Deus deu graça. A mãe, as crianças nasceram com saúde, já casou uma delas, que eram gêmeas, e o nome de Cristo nisso é glorificado. E os outros 2 também com laudo médico, mas o Senhor é poderoso. Uma das coisas que chama atenção, eu creio que alguém daqui conhece a cidade de Viradouro e até a igreja de lá. No começo era um trabalho difícil, praticamente era Ribeirão Preto que tocou aquilo lá. Antes de ir o pastor Nelson Birra, era assim, normalmente tinha um presbítero lá e o pastor Guirra escalava as pessoas para que fosse e desse assim um ênfase para o culto, para que as pessoas se agremiassem. Mas logo, graças a Deus, a igreja se formou e se fortaleceu, construímos ali um templo até bonito, razoável, e então
de vez em quando, como é do meu costume, eu saía, eu era secretário da igreja, não pastoreava, então eu saía para visitar as congregações. E visitei esse campo de Ribeirão Preto quase todo. E cheguei um dia em Viradouro. E ali me foi dada a oportunidade, numa terça-feira, e eu estava ensinando. E a igreja fica atenta quando se está ensinando a palavra. E de repente começou um movimento. Um jovem começou a marchar, e marchar, e foi andando, e começou. Até então, tudo bem, ninguém deu crédito. Só que daqui a pouco, a igreja parou de olhar para mim e começou a olhar para o coro que estava aumentando. E começou a virar um trenzinho de marchar, e isso e aquilo. E a igreja começou, muitos ficaram de pé e ficaram olhando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E a palavra foi esquecida. Daqui a pouco até o pastor Lorival, creio que você conheceu ele, levantou e ficou em pé, e coçava a cabeça e andava para um lado, para o outro, e terminou a pregação. Terça-feira, reunião de obreiros na sede. Oração. Pastor Lorival chega e diz, rapaz, aquilo que você viu ontem foi algo inusitado. Você viu aquele velho que começou a acompanhar o rapaz? E daqui a pouco o trenzinho que acompanhou era a família do velho. O velho estava desenganado do médico. Ele chegou na igreja, ele vinha para a igreja carregado. Qualquer coisa ele tinha batedeira, o coração disparava, e de tal maneira que a pressão subia, eles tinham que correr para ele no posto de saúde. E olha ali, todo mundo viu que o velho começou a correr, ele começou a marchar, então a família atrás não sabia o que fazer. Mas é isso aí, foi isso que aconteceu. Desculpa, aquele movimento todo. Eu falei, tá bom, não se preocupe não. Afinal, não durou o culto inteiro, ainda tinha uns 10 minutos para pregar. A igreja me deu atenção um pouco ainda. Tá bom. Na próxima terça-feira, na mesma terça-feira passada, enquanto eu vim aqui, eles levaram o homem no médico, que era retorno dele. Aí os médicos aqui das clínicas em Ribeirão examinou e seguraram ele. E levou para fazer exames, e mais exames, e mais exames. E o resultado é o seguinte, pastor. Os médicos disseram que ele está com o coração do moço de 18 anos. Esse é o Deus que servimos. Ele não mudou, Ele está aqui. Ele cura, Ele prodige, Ele faz prodígios, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele restaura. Basta que você segure na mão dEle. Porque na leitura que fizemos que é o Filho do Homem para que dele se lembre? Que é o homem que mora na terra, o terráqueo, que mora aqui para que Deus se lembre dele? E que é o Filho do Homem para que o visites? Igreja, pare e pense. O que nós somos para que o Espírito Santo nos visite e nos abençoe? O que nós somos para que o Espírito Santo venha aqui e nos batize? O que nós somos para que o Espírito Santo venha aqui e nos encha de esperança e nos faz falar em línguas, e nos faz falar em mistério, e nos faz entrar nos átrios de Deus? Aleluia! Muitas vezes você pensa que você é pequeno, mas o poder de Deus opera na sua vida. E nós somos pessoas que muitos lá fora gostariam de ter o poder que você tem, de ter a confiança que você tem, de ter a tranquilidade que você tem. Aleluia! E aí a gente vai para o Apocalipse. Eu pus uma porta aberta diante de ti, ninguém pode fechar. E você é fraquinho, você tem pouca força, mas mesmo tendo pouca força, você não negou a minha palavra, você não negou a minha paciência. É com pouca força mesmo que Deus quer te ajudar. É com pouca força mesmo que Deus quer manter a porta que Ele abriu aberta. É com pouca força que Deus quer manter aquilo que Ele te deu. Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te faz sair dos livramentos, te dá livramento, e a tentação não se apodera de você. Tome posse da tua bênção e confesse ao Senhor como Salvador. Aleluia. É tempo, muitas vezes a gente ouve que é tempo de cantar, é tempo de pular. Não, é tempo de guerra, é tempo de luta. Jesus está voltando e Ele pergunta: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Haverá sim, porque aqui tem um povo que tem fé, tem esperança no Senhor. Vai ser restrito. E eu quero te dizer, nessa mesma carta do Apocalipse, neste mesmo capítulo, tem uma pergunta:
haverá fé na terra? Mas eu quero te falar uma coisa no capítulo 1 e o verso 6 de Apocalipse. Capítulo 1, verso 6. Há uma afirmação. E nos, por favor, me ajude. E nos fez. E nos fez. Mas não vai esperar a gente morrer, não? E ser glorificado, não? Não vai esperar o arrebatamento da igreja, não? Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai. Quando eu olho para isso, irmãos, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado, porque tem coisas que a gente fica assim, fica até sem entender muito. Ainda aqui, está dizendo: ao que vence, como é que é? Guarda o que tens. Cadê o versículo, meu Deus? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem é que usa coroa, igreja? Quem? Reis. E se nós temos uma coroa, logo nós somos reis e rainha. Parou para pensar nisso já? E por que às vezes fica lastimando, dizendo: eu sou tão fraquinho, eu não consigo mais orar, o culto demora 2 horas para acabar e eu não aguento mais, acho que eu não vou mais, eu não vou mais na oração, eu não suporto mais isso, aquilo. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Então eu também vou te guardar no dia da tentação, que há de vir sobre toda a terra, para tentar todos os que estão habitando na terra. É o Senhor que te guarda, é no esconderijo do Senhor, é debaixo das suas asas. Nós não podemos fazer como fez Jerusalém, saindo de debaixo das asas, mas nós devemos buscar abrigo, nós devemos buscar conforto. Essas crianças fizeram muito bem, saíram da sua casa para estar na presença do Senhor. Elas aparentemente não estão entendendo nada. É igual quando você lê a Bíblia e não entende nada. Na hora certa o Espírito Santo te faz lembrar e saber a verdade daquela palavra. Assim vai ser com essas crianças, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. A alegria do Senhor é a nossa força. Então alegra o Senhor e mande glória para Ele, ore a Ele, cante para Ele, pregue em nome dEle, porque o Senhor, Ele necessita da tua ajuda. Ele quer voltar breve, mas para isso o número dos salmos deve estar completo. Louvado seja o Senhor. Igreja de Jesus, o tempo é chegado. O apóstolo Paulo, por 2 ocasiões, ele fala: haverá tempos trabalhosos, haverá tempos difíceis, homens que amam mais a si mesmo. Hoje muitas vezes a gente vê pessoas mais preocupadas em fazer um nome para si do que um nome para Deus. A igreja dele é que salva, a igreja dele é que cura, mas o sangue de Jesus parece não ter mais virtude nem poder. Mas eu quero te dizer, enquanto você postular por andar pelo caminho estreito, pela porta estreita e pelo caminho apertado, o Senhor está te esperando e te livrando de todo mal. Você tem pouca força, mas é o Senhor quem fala: eu te sustento, eu te ajudo, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te ajudo. Aí não importa se você desfalecer, não importa se a sua força é pequena, porque no dia da força pequena, a glória do Senhor há de se manifestar na sua vida. Que o nome do Senhor resplandeça na sua vida, que o nome do Senhor aperfeiçoe-se cada dia na tua fraqueza, que o poder de Deus restaure aquela tua fraqueza, fazendo com que você reflita: não de nós, mas a ti, Senhor, pertence a honra, a glória, o poder e o louvor para todos sempre. Deus em Cristo vos abençoe e o santo nome de Jesus seja louvado hoje e sempre. Amém.